Oi, gente! Mais uma vez, né? Hoje o pessoal tá gostando bastante do tema, tá tendo bastante participação. Então, a gente tá fazendo a segunda parte da live, um olhar reflexivo sobre a questão racial e a injustiça social, com o professor Douglas Vinícius Vaz Martins. Obrigada a todo mundo que tá voltando, né? Tem muita pergunta aqui, muito assunto, então, bem relevante. Então, espero que vocês gostem aí. Boa noite, Solon, Pedro. Vamos esperar o professor Douglas voltar. Ronaldo. E aí, o que vocês, se tiver alguma pergunta que a gente não esteja abordando em relação a esse tema aí, fiquem à vontade para falar, para perguntar, tá? Vou esperar só. Aí, o professor Douglas entrou. Oi, Vânia, boa noite. Douglas, voltamos para a nossa parte número 2 aí da nossa live, um olhar reflexivo sobre a questão racial e a justiça social. E para a gente dar sequência nesse tema aí, Douglas, eu já vou direto para a minha 8ª pergunta. O racismo e a questão econômica. É possível diferenciar a questão racial da questão meramente socioeconômica? Tá, ok. Deixa eu receber um recado aqui. A questão do racismo é questão econômica, né? Isso. Bom, não é possível você separar a questão racial da questão econômica. Elas se relacionam de forma íntima, as duas, mas o racismo ele tem algumas complexidades, né? Assim como a questão meramente econômica tem as delas. Mas assim, se você entende economia somente como números, né? Fala, vamos discutir economia? Vamos. Então, o que é economia para você? A economia para mim é taxa de juros, é taxa de câmbio. Economia para mim é taxa de investimento, é eficiência marginal do capital. Estou usando aqui o linguajar dos economistas. Se você reduz a economia a isso, você nunca vai alcançar as outras dimensões. A concepção original de economia é o seguinte: economia é a ciência que lida com a nossa casa. E qual é a nossa casa? A nossa casa pode ser, além da nossa casa, a família, tá, o lar, pode ser a nossa cidade. Né? Se eu sou o presidente do Brasil, qual é a minha casa? O país. Se eu sou o governador de Minas, a minha casa é o estado. Se eu sou o prefeito, a minha casa é Itajubá. Então, assim, a organização da sociedade que eu estou inserido, vamos dizer assim. Se essa sociedade tem problemas, tem coisas que não funcionam bem, tem pessoas que estão ficando de fora do processo econômico, pessoas que não estão sendo incluídas na participação da riqueza, na distribuição daquilo que foi produzido, né? Enfim, você vai criando uma sociedade insustentável. Insustentável. Se a economia não enxerga os problemas que ela própria gera, fica difícil você tentar compreender a relação que existe do racismo com a questão econômica. Até porque é bom que se lembre que a escravidão, quando você escraviza pessoas, tira essas pessoas dos seus países de origem, atravessa o Oceano Atlântico, né? Cerca de 70% dos negros e negras morriam nos navios. Chegavam aqui no Brasil para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar. Daí você já vê a conexão da escravidão com a economia. O capitalismo colonial, que foi, né, que durou muitas centenas de anos no Brasil. A gente teve vários ciclos econômicos, ciclo do açúcar, ciclo da borracha, ciclo do café.
Então, assim, a economia, ela utiliza essa tecnologia opressiva, que é o racismo, muitas vezes, para defender privilégios e interesses, historicamente. Qual é a justificativa moral que você utiliza para escravizar um ser humano, para trabalhar para você na plantação de açúcar? Esse ser humano, ele não tem alma. Então, os negros, quando eram trazidos do continente africano, eles são trazidos aqui, eles eram batizados. Então, você provoca uma série de violências, não somente a violência física do corpo, a violência simbólica, a sua cultura, os seus valores, os seus deuses, a sua ideia de natureza, a sua ideia de sagrado, de divino, tudo isso é apagado. Né? Por quê? Porque você tem que ser coisificado, né? E tem que ter uma justificação moral para escravizar essas pessoas, para que elas se insiram num sistema econômico que precisava da escravidão. E isso veio sofrendo transformações ao longo do tempo, mas a essência, né, em que existem pessoas que controlam, que exercem poder, que detêm poder econômico, e aquelas pessoas que são subjugadas, controladas, né, por esse poder econômico. Claro, não é mais com trabalho escravo, é agora com trabalho assalariado. Ou, pior ainda, né, tem um amigo meu que diz o seguinte: pior do que você ser explorado pelo capitalismo é você não ser explorado pelo capitalismo, que é você fica completamente à mercê de si próprio. Né? Muitas vezes a gente usa algumas palavras bonitas para mascarar um grave problema de exclusão social. A pessoa não consegue trabalho, não consegue emprego com carteira assinada, não consegue se inserir na economia formal, e aí ela tem que criar alguma alternativa de sobrevivência, e aí a gente chama isso de empreendedorismo. Né? Então, assim, o racismo e as questões econômicas, eles têm complexidades de um e de outro. Né? O racismo, ele é uma tecnologia que opera no inconsciente, enfim, né, que ele descriminaliza pessoas. A questão econômica também tem as suas peculiaridades, porém, elas têm uma simbiose, elas têm pontos de contato que servem muitas vezes para preservar e defender interesses. Isso tem mudado? Em alguns setores, em alguns lugares, em algumas empresas, isso tem mudado. Tem uma decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos, essa decisão é de 2002, né? Essa decisão foi para justificar a permanência e a ampliação de políticas afirmativas, sobretudo as cotas. Né? E o argumento que foi utilizado pela Suprema Corte americana foi um argumento de eficiência técnica econômica. A gente quer incluir essas pessoas, né, através de políticas de cotas, para que a gente não desperdice talentos para a nossa economia de mercado. Claro, é polêmico, a justificativa dada é polêmica, mas é um avanço? É um avanço. Não deixa de ser um avanço. Agora, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, você digamos assim, incluir o negro e a negra, né, numa estrutura de forma despolitizada. Vamos lá. O primeiro negro a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF. Vamos lá, Joaquim Barbosa. É um negro que chegou no STF. Quando um negro chega numa instância, digamos assim, elitista, né, que é para poucos, que historicamente eram os brancos que ocupavam esses lugares, a gente costuma dizer o seguinte: está vendo? Não tem mais racismo, o negro chegou lá. E isso é um perigo. Por que isso é um perigo? Porque se essa inclusão for de forma despolitizada e sem questionar toda a estrutura racista ao redor daquela instituição, você reforça o racismo, ao invés de combatê-lo. Porque enquanto um negro chegou lá, centenas de milhares ficaram de fora. Centenas de milhares têm seus talentos podados no berço. Centenas de milhares têm que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa e tem que abandonar os estudos. Então, assim, a gente não pode achar que algumas políticas ditas inclusivas, despolitizadas, né, que não questionam a lógica
dessa forma racializada que a sociedade está organizada, se isso não for feito de forma politizada, você reforça essas instituições que têm um caráter discriminatório. A gente tem que tomar cuidado com isso. Douglas, puxando aí o gancho para essa parte de cotas, eu até vou pular algumas perguntas aqui para já ir para essa. Atualmente, uma parte do cenário do debate público no Brasil trata o racismo como mimimi. Expressões como coitadismo voltam à tona. A própria política de cotas, apesar da sua eficiência técnica comprovada, vem sendo muito atacadas. Por que isso vem acontecendo, então? A sua pergunta, ela já tem a semente da resposta. A resposta já está na estrutura da pergunta. É por isso que o racismo não pode ser compreendido de forma individual. E sim como uma dimensão estrutural da vida. Porque senão você vai de novo. Né? O racismo, ele já foi superado. O que existem são exceções de comportamentos de pessoas, de indivíduos racistas. Então, se ele é uma exceção à regra, ele não é digno de ser discutido na agenda pública. Se ele não vai ser discutido na agenda pública, não tem que ter política pública de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. Essa ideologia do mimimi, né, essa palavra vitimismo, isso é uma forma, sabe, de negar o problema. Isso é uma forma de camuflar e de reforçar comportamentos, ideias, visões, práticas e instituições racistas. Isso é dramático. E aí você não consegue compreender a realidade. Você fica alheio ao que está acontecendo no mundo. O Cazuza tem uma música dele que diz o seguinte: a sua piscina está cheia de ratos, as tuas ideias... Não correspondem aos fatos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Suas ideias não correspondem aos fatos. Que democracia racial é essa? Né? Em que você, no plano, assim, é o exemplo clássico, e é verdade, no plano geral, global, nacional, vamos dizer assim, quantos negros se formam em medicina? E quantos negros vão trabalhar como gari? Isso é um evento de larga escala. Como é que eu vou tratar isso de forma individual? Como se fosse uma exceção. Sim. Como se não fosse um sistema que produz isso. A crise de 2008, a crise financeira que nasceu nos Estados Unidos e depois, né, se espalhou para a Europa e chegou no Brasil, que desorganizou as economias e tal, ela revelou um conteúdo racista da sociedade que ficou assim, tão claro quanto um raio em céu azul. As pessoas negras foram as primeiras a perder o emprego. As pessoas negras, elas foram aqui, mais tempo levaram a ser reintegradas no mercado de trabalho. As pessoas negras, além de levar mais tempo para serem reintegradas, elas foram reintegradas em condições piores do que elas estavam antes, nesse processo de recuperação. Ou seja, existe um filtro social em quem tem acesso primeiro às oportunidades. E é dramático. Então, assim, a gente tem que voltar a discutir a questão... uma coisa que eu não falei, eu acho que vale a pena a gente frisar aqui. Os intelectuais brasileiros que estudam a questão do racismo, eu gostaria até de citar alguns aqui. Tá? Agora é a parte acadêmica, desculpa. Foi um pouco, mas agora eu vou aprofundar um pouco. Intelectuais brasileiros importantes que estudaram e se dedicaram a vida toda numa luta antirracista. Vamos lá. Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Milton Santos, Guerreiro Ramos, mais recentemente, Jamila Ribeiro. Agora, inclusive, o movimento de mulheres negras que estão assumindo protagonismo na produção intelectual também. Né? Elas estão assumindo essa linha de frente. O que eles estão a todo momento dizendo? A questão do racismo,
ela não pode ser encarada como um setor, como mais do que ser compreendido como algo individual, pertence à pessoa. Nós não podemos encarar a questão do racismo e a solução, né, a proposição de soluções para ele de forma setorizada. Então, vamos lá. Vou combater o racismo no meu município. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma secretaria de promoção da desigualdade racial. O que esses intelectuais estão dizendo? Não. Se o racismo é estrutural, ele tem que perpassar todas as dimensões da vida, todas as dimensões da política pública. Você tem que ter esse fundamento racial na política de saúde, na política de direitos humanos, na política de desenvolvimento econômico, na política de segurança pública, na política de ciência e tecnologia, na política de acesso à educação, tudo. Né? Então, assim, a gente precisa ainda fazer com que essas ideias, né, que são plantadas em vaso, a gente tem que começar a plantar em campo, em larga escala, mais pessoas poder compreender essa questão complexa do racismo. Eu acho que seria um avanço educacional, sabe, fantástico. Se a gente conseguir dialogar com as pessoas e explicar sem um didatismo mentiroso, sem um didatismo simplista, porque isso também faz parte, né, da nossa, digamos assim, a gente não sabe explicar algo complexo, o que a gente faz? A gente reduz. A gente simplifica o problema. Eu poderia dizer que o racismo é uma questão meramente econômica. Não é. Ele é um projeto de poder. Mas é mais do que isso. Quando você relaciona o racismo com o inconsciente, você está conversando com a psicanálise. Então, assim, se a gente conseguir explicar essa complexidade sem reduzir o problema e fazer isso o máximo possível nas escolas, na família, sabe, nos conselhos municipais, enfim, nas universidades, em todos os espaços, todo mundo se dedicar a esse tema. Eu acho que a gente vai conseguir avançar juntos rumo a um projeto comum, né? Um projeto de evolução, no melhor significado da palavra. E Douglas, a gente estava falando aí de algumas mulheres, né, e negras que estão à frente, que estiveram à frente de tudo isso, né? E quais as razões, na sua opinião, trouxeram as mulheres negras para um lugar de destaque do racismo, lugar de destaque e liderança nesse enfrentamento das questões sociais do Brasil? Porque as mulheres negras perceberam que a luta antirracista ela vai ser incompleta se você não compreender o fundamento gênero. A luta antirracista ela tem que compreender que o racismo opera de forma especial sobre as mulheres negras. Então, nessa escala da sociedade de privilégios, um homem branco ele vai ter mais chances de sucesso, de empoderamento, de ascensão, de crescimento, de acesso a bens e direitos, mais do que as mulheres brancas. E as mulheres brancas, mais do que os homens negros. E os homens negros, mais do que as mulheres negras. E se você coloca ainda a questão social, de riqueza e pobreza, também tem isso, né? E as mulheres negras perceberam isso, que a luta antirracista ela tem que compreender essa dimensão de gênero, porque o racismo ele cria mecanismos de controle do corpo da mulher. Ele tem que criar dispositivos de enquadramento, porque a discriminação é isso, você enquadra. É um dispositivo ideológico que você coloca aquela categoria, aquele sujeito como inferior ou superior, como feio ou bonito, como competente ou incompetente. E aí tem essa questão do gênero também, porque o machismo também é uma construção histórica, estrutural e que opera no inconsciente. Os mecanismos de dominação são muito parecidos. E as mulheres sacaram isso, falaram assim, olha, a nossa luta sempre estará incompleta. Né? Qual que é o nome? A Manuela Dávila, a minha esposa comprou um livro da Manuela. Peraí, só um instante. E qual é o nome do livro da Manuela Dávila? Por que Lutamos? A Manuela Dávila escreveu um livro recentemente chamado Por que Lutamos? Ela vai dizer que o feminismo ele é o contrário da solidão.
mais do que o contrário do machismo, o feminismo é uma forma de fazer com que as mulheres, né, se fortaleçam, se protejam, construam juntas né, as suas estratégias de defesa e de avanço coletivo. E a verdadeira luta feminista, ela tem que ser uma luta antirracista. Quem fala disso é a Marcia Tiburi. Ela está me corrigindo aqui que quem disse isso, né, que a verdadeira luta feminista é o feminismo negro, é a Marcia Tiburi, não é a Manuela Dávila. Eu acabei me confundindo aqui. Então, assim, foi um conjunto, né, de reflexões, pensamentos, de avanço intelectual em torno dessas questões que fez com que o movimento negro passasse gradativamente a ser protagonizado, tanto no movimento social quanto na produção intelectual, por mulheres. Né, porque elas enxergaram aí que a nossa estratégia de luta ela precisa ser completa. Ela tem que compreender todas as dimensões da opressão. E nesse processo de compreensão, você vai, né, juntando esses olhares, juntando essas formas de compreender a opressão e a discriminação. E, assim, né, eu gosto muito da Lélia, tem uma intelectual brasileira chamada Lélia Gonzalez. Ela foi professora de História e Filosofia e Antropologia da UERJ, no Rio de Janeiro. Ela morreu no início dos anos 90. Ela ajudou a fundar o Movimento Negro Unificado, o Instituto de Pesquisa de Culturas Negras, o Coletivo de Mulheres Nhanzinga, enfim, ela ajudou a criar o Olodum. Então, assim, ela também, já na sua época, já compreendia essa questão né, do gênero, né, de como o racismo opera especialmente nos corpos das mulheres. Como é que ele classifica, como é que ele cria estereótipos, né, para justificar situações de opressão. E o racismo com as mulheres, ele ainda é mais perverso, ele ainda é mais discriminatório. Enfim, aí teve esse avanço do movimento. Douglas, estou encantada. A gente estava conversando, né? E você falando, nossa, eu vou tentar usar termos que não sejam tão acadêmicos para que todo mundo possa. Gente, eu, assim, e fico muito feliz porque, nossa, é uma aula e tanto, viu? E, assim, eu não sei se o Solon está aí presente ainda, na parte 1 da nossa live, ele tinha feito uma pergunta, e que eu espero que ele esteja aí para ouvir a resposta. Facebook, após pressão comercial, passou a excluir fake news e discursos de ódio. As redes sociais estão numa mudança rumo ao respeito às diferenças? O Solon está presente aí, sim. As redes sociais, elas estão caminhando rumo ao respeito e à diferença? Isso, por excluir já essa questão de fake news, discursos de ódio, você acha que, ou não, Eu acho que ainda está muito no início. Eu acho que a regra até hoje, né, tem sido as fake news enfim, você não tem dispositivo de regulação nas redes sociais. O Facebook é mais fácil. Por quê? Porque você tem a sua página, se você posta alguma coisa ali, mesmo que seja a página de um robô, sei lá, tá? Se você posta alguma coisa ali, você consegue lastrear quem pôs. E você vai e fecha a página. E o WhatsApp? Como é que faz? Né? E o WhatsApp? É difícil você saber a origem daquela fake news. Então, você tem um perfil que está numa lista de transmissão, né? E vários perfis falsos, ou, enfim, em várias listas, e você coloca uma notícia ali, e aquilo é disseminado em escala exponencial. É difícil, quando falar rede social, é muita coisa. Né? Então, você tem o Facebook, é mais fácil, o WhatsApp é mais difícil. Mas eu acho que foi uma atitude simbólica importante. Do ponto de vista do simbolismo, né? Por mais que a realidade seja outra, a realidade ainda está muito nessa questão do fake news, né? E você disseminar valores e visões que reforçam posições racistas, machistas e homofóbicas, do ponto de vista simbólico, foi importante. Isso aí, né, é inegável. Né? E eu acho que esse vai ser o grande desafio
digamos assim, regulatório da próxima década. Como é que a gente vai lidar com esse poder das redes sociais? Humberto Eco disse, um pouco antes de morrer, as redes sociais ela deu voz a uma legião de imbecis, né? Porque antes delas, esses caras, né, eles falavam entre eles e ficavam no particular. Eles, né, tinham até um pouco de receio de expressar essas ideias fascistas, misóginas, né, antidemocráticas, ficava entre eles. Agora não, agora na rede social isso dissemina e eles têm uma psicologia própria para isso. A linguagem, o formato, as imagens, isso dialoga com o inconsciente humano. É sempre bom dizer, aquela onda de fake news que marcou as eleições de 2018, aquilo ali não tinha eles não queriam trabalhar uma ideia de forma racional, eles estimularam sentimento nas pessoas. Sim. Sentimentos de ódio, de repulsa, de aversão, né? A minha avó, por exemplo, a minha avó Toninha, no celular dela, minha avó tem 76 anos. A minha avó recebeu uma mensagem do WhatsApp dizendo que, né, uma imagem que várias pessoas estavam, digamos assim, hostilizando, quebrando, até urinando na imagem de Nossa Senhora. E minha avó viu aquilo e falou, como é que eu vou votar num partido que faz isso com a imagem de Nossa Senhora? Ou seja, você mexe no âmago das pessoas. Né? A fake news não precisa construir nada, eles querem destruir. Eles agem pela linguagem da negação. Então, a fake news vai responder a seguinte questão: quem você não quer? Ah, eu não quero tal grupo. Então, é isso que nós vamos construir, a negação. Eles não afirmam nada, né? Assim, em geral. E eles atuam, sobretudo, nessa questão do inconsciente coletivo, muitas vezes, né? Que são aquelas ideias que todo mundo tem mais ou menos uma noção do que deve ser certo e errado, e aí eles trabalham nisso, eles juntam pensamentos que estão separados por uma ideia muito forte, baseada na negação. Então, assim, eu acho que foi uma questão, né, uma atitude simbólica importante, mas muito aquém do tamanho do desafio que está pela frente. Né? Muito aquém. E o pior do Facebook, né, não são as mentiras, são as meias-verdades. As meias-verdades são muito piores. Quando você, de fato, tem um elemento da realidade factual, e aí você explica esse fato de outra forma. Isso ainda é mais perigoso, mais violento, né? E, enfim, as possibilidades de usar essa tecnologia do mal são infinitas. Imagina só. Está saindo uma série de livros dizendo como é que a democracia foi hackeada, como é que as democracias morrem, como é que as pessoas entram num limbo psicológico de total agonia, medo, frustração, né? E, enfim, e aí vem alguém dando uma resposta para isso. A gente já viu essa história antes. O Marx dizia, a história se repete 2 vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Isso aí já aconteceu antes. Mas, como você mesmo disse, já é um pouquinho, né, para a gente começar avanço, a caminhar. Exatamente. Mas tem muito ainda pela frente. Eu acho que tem que ser assim, mais proativa. Nós vamos pesquisar e ir atrás, né, de quem financia esse tipo de coisa e quem opera essa tecnologia nas redes. Sabe? Essa proatividade eu acho que falta. Quando fica muito escancarado, né, ficou muito escancarado. O MBL, isso aconteceu com o MBL também. Os caras mentiram durante anos. Aí chegou uma hora que não deu mais. Foi uma mentira tão escabrosa, né, que o Brasil estava vendendo, deixando de entregar alimentos no Nordeste para exportar para Venezuela, para Cuba. Essas ideias nada a ver. Aí ficou muito gritante, os caras foram lá e interditaram o Twitter, né, a página do Facebook. Mas, assim, acho que precisa ter uma postura proativa. Vamos atrás, vamos pesquisar e vamos ter um marco regulatório que dê conta disso. Né? Esse é o desafio. Douglas, para a gente e para eu seguir aqui a linha de raciocínio, como que pode ser analisado esse retrocesso dos políticos de mitigação do racismo no Brasil? Como é que processo de mitigação? Isso, do racismo no Brasil. A gente está vivendo um processo aberto de retrocesso. Isso aí é claro. Uma coisa é você avançar, vamos lá, o movimento, a frente negra de coalizão, o movimento negro unificado, os coletivos, a gente avançou
de forma devagar, desde a redemocratização, os anos 90, avançamos um pouco. Depois deu uma acelerada. Avançamos em vários aspectos, o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, a lei de cotas, você ensinar a cultura afro, né, inserir a matéria de cultura afro nos currículos das escolas, desde a educação básica, isso foi um avanço tremendo. Só que depois, a gente, além de parar de avançar, a gente começou a retroceder e agora ser atacado. Então, não se trata mais de você, né, reconhecer os efeitos perversos da escravidão e de como é que a escravidão, né, moldou o imaginário popular no Brasil, que reforça o racismo implícito. Não se trata disso mais. Se trata de negar, muitas vezes, negar que houve escravidão, negar que houve efeitos perversos da escravidão, negar que essa questão racial ela tem efeitos econômicos, ela tem efeitos, né, na condição social das pessoas, na maneira como as pessoas existem, na maneira como as pessoas constroem a sua forma de se relacionar, de amar, de sentir, de comprar, de construir a sua identidade. Tudo isso está sendo questionado, né? Então, anos de reflexão, de estudo, de debate, para chegar em determinadas conclusões, né? Tipo, ó, precisamos enfrentar o racismo, ele existe e tal. Tudo isso está sendo negado, negado. E está vindo numa esteira de negação de tudo. Essa ideia de que a Terra é plana, você sabe qual é o efeito perverso do terraplanismo? Você negar o aquecimento global, por exemplo. Você tem um aval para destruir tudo. Se a Terra é plana, né, você utiliza um argumento desse para questionar a ideia de que a temperatura do planeta está mudando por conta do padrão predatório de consumo e produção das economias. Se você nega a existência do aquecimento global, você tem a justificativa e o aval para desregulamentar tudo, como diria o próprio ministro do Meio Ambiente, né, passar a boiada. E aí se destrói a Amazônia. O problema não são os grileiros, os fazendeiros, a turma que a vida inteira quis fazer isso e que agora tem o exemplo que vem da própria presidência da República para fazer. Quem incendiou a Amazônia foi o Leonardo DiCaprio, foram as ONGs, foram os próprios índios. É isso que eles estão fazendo. É muito mais do que revisar a história, sabe? É você contar uma outra história sem pé nem cabeça para poder justificar ações que você está tomando agora. Isso que é dramático, né? Então, assim, cabe a nós fazer o que está ao nosso alcance, que é continuar denunciando e propondo. Denunciando os retrocessos, né? E propondo formas de superar isso tudo. E é assim, aí que nem eu disse no início, as 3 frentes para a gente organizar a luta antirracista. Não sou eu que estou dizendo, né? Isso aí eu consultei professores, né, fui ler, fui estudar, né, a questão educacional, a questão política e a questão econômica. A gente trabalhar, né, o debate desse tema do racismo nas escolas e nas várias esferas sociais, tratar o assunto como uma questão pública e não privada e criar condições de democratização econômica que levem em conta a discriminação racial. Acho que né, orquestrar a luta em torno desses 3 pilares. E a luta sempre continua. Isso aí essa ideia de você rever a história, recontar a história, para poder justificar ações perversas, isso não é novo. O que é novo são as novas circunstâncias que está acontecendo. Em época de rede social, de economia globalizada, né? Enfim. Então, eu acho que é por aí. Temos que continuar denunciando, resistindo e propondo. Sempre. Sempre, é isso aí. Tem o Ai Renato. Maurício está aqui comigo assistindo e pergunta: considerando a profundidade e complexidade do racismo, como seria uma sociedade, ou melhor, uma humanidade sem o racismo? É possível imaginá-la? Olha... Boa pergunta, né? É difícil a gente luta para isso, né? É difícil a gente descrever algo que a gente ainda não
viveu, vamos dizer assim, né? Como é que seria a sociedade ideal? Muitas pessoas se debruçaram em torno dessas questões. Tem um livro que chama A Utopia, de Thomas Moros, que ele descreve um lugar utópico, que é o não lugar, né? A utopos, né? A utopia é um lugar que ainda não existe, que ele descreve isso. É um exercício, muitas vezes, né, de você tentar imaginar algo que você não sabe exatamente como é que vai ser. Porque a história não é assim, né? A história não tem ponto de chegada. Quer dizer que a gente chegou nessa sociedade ideal, os problemas nossos acabaram? Não, vão vir outros, né? Outros problemas surgem nesse processo. A nossa ideia de solidariedade, fraternidade, de economia, de tecnologia muda à medida que a história avança. Então é difícil a gente tentar descrever, imaginar algo, né, lá na frente e descrever em detalhes como vai ser. A gente sabe que o caminho é esse. O Renato Russo tem uma música que diz assim, o importante é pode ser que a gente não saiba, a gente não afirme as coisas, mas o importante é você saber o que você não quer. Né? Você saber o que você não quer é tão importante quanto você dizer o que você quer. Então a gente tem que saber medir essas duas coisas. O que nós não queremos? A gente não quer revisionismo histórico, dizer que escravidão não existe, que o movimento negro é uma excrescência e que a luta pelos direitos civis, políticos e econômicos do movimento foi uma luta infértil. A gente não quer isso. E o que a gente quer? A gente quer propor políticas de inclusão. A gente quer propor uma educação que leve em conta, né, o debate e a reflexão desses problemas, desde o início, desde a educação infantil até a universidade. A gente precisa de políticas públicas universais, né, mas sempre prestando atenção que a população que mais precisa, né, e que mais tem necessidade de política pública universal, essa população tem cor, essa população tem um gênero, tem uma idade. Então, o jovem, a mulher, o negro, a população LGBT, os transexuais, toda essa camada da sociedade tem que ser levada em conta nessas políticas de inclusão. Então, assim, eu acho que é muito nesse sentido. A gente vale pelo que a gente nega e pelo que a gente é e afirma. Então, para construir a sociedade do futuro, temos que atuar nesses dois, né, nessas duas frentes. Por quê? Porque a sociedade do futuro depende do que a gente vai fazer hoje. Só que a sociedade que a gente tem hoje é fruto de decisões tomadas no passado. Então, está tudo conectado. Então, eu tenho que compreender o passado, atuar no presente e torcer para que dê certo no futuro. Porque não existem certezas. O que existem são oportunidades. Se isso vai dar certo ou não, vai depender de como é que, né, nós, enquanto humanidade, vamos construir isso. Mas a luta ela é muito concreta, porque os problemas são concretos. Né? A gente lutar contra uma lógica, né, um sistema, um processo, que é o preconceito racial, isso envolve questões invisíveis, que é a questão do inconsciente, mas questões visíveis, que é a discriminação, que é a desigualdade, que é o genocídio, que é o encarceramento. Então, quando a gente luta por um novo sistema de segurança pública, a gente leva em conta tudo isso, porque a população que mais mata e que mais morre é negra, é jovem, né, que estão nesses presídios. Então, enfim, eu acho que é importante isso, ter um olhar no passado para compreendê-lo, atuar no presente, vislumbrar o futuro, sabendo que não temos certeza de nada, mas que a luta se faz agora. Acho que é muito nessa pegada. Muito boa a sua forma de dizer e explicar, assim, porque até para pessoas que não conhecem muito sobre o assunto, é fácil de entender e fácil saber como plantar semente hoje, né? Já que a gente tem aí na história, então daqui para frente a gente pode fazer totalmente diferente, para que a gente possa lá no futuro, ou aqui no futuro, né, tão perto também, não, espero que não demore tanto. Douglas, diante de todo esse cenário, né, que a gente está falando, é possível falar de meritocracia no Brasil? Meritocracia? Isso, aqui no Brasil? Olha, infelizmente não. Não é possível falar em meritocracia,
você selecionar os melhores pelo desempenho e pelo compromisso, né, do mérito, da competência técnica, num país que tem, né, uma desigualdade social e racial e de gênero que é brutal. As dificuldades materiais e simbólicas entre as classes, entre as raças, entre os gêneros, é tão gritante que não é possível falar em meritocracia. A meritocracia é outro conceito mítico junto com a ideia de democracia racial. A democracia racial aqui, né, o que ela fala? Que não existe propriamente negro no Brasil, o que existe é o brasileiro. Nós somos o resultado da conjunção de 3 raças. Então não dá para dizer que tem negro no Brasil. Se não tem negro, não dá para falar em racismo. Esse é um conceito que dificulta a luta antirracista. E muito. Porque naturaliza, nega e vai deixar eternamente implícita a questão. E junto com a democracia racial, a meritocracia. A meritocracia não está servindo nem nos marcos do capitalismo liberal mais. Nem nos marcos do próprio liberalismo isso serve mais. Por quê? Porque pressupõe condições iguais de concorrência. Condições iguais de livre concorrência entre empresas, entre pessoas, né? Entre setores econômicos, entre países. Isso não existe. A concentração, não só social, a concentração econômica, ela dificulta a própria democratização do capitalismo. Esse é o drama. Como é que você vai falar em liberalismo, sendo que você tem, por exemplo, o mercado de alimentos no Brasil, ele é controlado por 5 empresas, que controlam 70% do mercado de alimentos processados. Como é que vai ter concorrência, livre concorrência? Não tem livre concorrência. Você tem tirania do mais poderoso, do ponto de vista econômico. Como é que você defende meritocracia nessas condições, em que o ponto de partida das pessoas são diferentes? E aí, se você propõe uma política social para equalizar oportunidades, quem defende a meritocracia vai dizer o seguinte: não, isso aí está deformando o sistema meritocrático. Você tá nivelando por baixo. O problema é o seguinte: política social é para quem precisa, não é para quem merece. A política social, ela revela que a sociedade tem problemas, ela está desregulada, ela tem problemas no próprio funcionamento dela, em que o mesmo processo que produz riqueza, concentra riqueza, e, portanto, gera pobreza, exclusão e desigualdade, aprofundado pela questão racial de gênero, né? Se você compreende que isso é um problema e propõe uma forma de correção, você está atestando, né? Você está dizendo, o problema existe, os mercados não se autorregulam. Isso é mentira. O mercado se autorregula num regime de concorrência perfeita entre pessoas e entre empresas. Só que isso não existe, porque tem empresas que estão ultrapoderosas. E tem empresas que não conseguem competir, seja por preço, seja por tecnologia, seja por escala, e isso ocorre entre as pessoas. As pessoas têm ponto de partida diferentes. Né? Então, assim, não existe meritocracia. É um conceito que ele está se tornando um conceito mítico, ou seja, é um mito. É uma história que você conta para camuflar a realidade. Então, vamos lá. O mito da guerra de Troia. Em vez de você contar a realidade do que foi a guerra de Troia, você cria um mito. É uma história irreal. A deusa Atena, ela oferece a um pastor a mulher mais bela, e ele escolhe Helena de Troia, rapta ela. Enfim, você cria uma história irreal para você camuflar, né, os problemas reais que você está vivendo. Então, a meritocracia hoje, você não tem condições materiais para ela acontecer. Porque as pessoas, elas têm ponto de partida diferentes. Né? São vários mecanismos que separam as pessoas, que fazem com que elas tenham processos de aprendizado diferente, acesso a oportunidade diferente, né? Acesso à informação diferente, escola de qualidade diferente, tudo é diferente. Então, como é que você vai medir essa pessoa no momento específico? Bom, agora é meritocracia, vamos lá, quem mandar bem nessa prova está dentro. Mas e aí? Enquanto um ficou por conta de estudar, a outra pessoa teve que ter 3 empregos, estudar de madrugada. E aí você vai dizer que é meritocrático? É muito complicado, né? Então, infelizmente, a realidade é outra.
mais uma vez, o trecho do Cazuza, né? As ideias não correspondem aos fatos, infelizmente. E como a Regina acabou de contribuir, enfim, vivemos num sistema de deformação moral, como afirmou o professor no início da live. É isso aí. Voltamos ao início. Voltamos ao início. E Douglas, e falando em início, eu queria pedir para você, a gente já está finalizando, que você deixasse aí uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que participaram até agora. Olha, já vai dar 2 horas de live. Eu acho que até hoje não aconteceu isso aqui na minha história de lives aqui. Então, fico muito feliz. Então, eu queria que você deixasse, antes da gente se despedir, uma breve mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo, o seu coração mandar, viu? Vamos lá. Bom, em primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que o Projeto Vida está de parabéns em promover esse tipo de espaço, né, de debate, de uma forma completamente nova, que é através, né, do bate-papo online, as lives. Então, assim, vocês, vida longa esse tipo de iniciativa, vocês estão sendo, assim, fantásticos em dar esse tipo de exemplo. Vocês poderiam, né, ignorar o tema. É importante frisar que eu só estou aqui, né, na condição que estou, e a gente debatendo esse assunto, porque isso foi fruto de um longo processo histórico de lutas, né, do movimento negro, dos movimentos negros, né, e que, mais do que nunca, é necessário que todos nós nos dediquemos e nos engajemos na luta antirracista. Mais do que nunca. Né? O momento histórico não permite que a gente não se posicione. Ele não permite neutralidade. O Dante, né, na Divina Comédia, tem uma parte que diz mais ou menos isso. Os lugares mais quentes do inferno estarão reservados àqueles que mantiveram neutralidade em momentos de grave crise moral. Então, assim, o momento que nós estamos vivendo exige que a gente se posicione e que a gente coloque um limite, né, para esses retrocessos que estão acontecendo. Enfim, eu acho que... Eu espero, eu não sei qual vai ser o futuro das nossas lutas, mas eu espero que seja um futuro melhor e que, mais do que nunca é necessário que todos nós nos dediquemos a essas causas e muitas outras, né? E, enfim, acho que é isso que eu tinha para falar, eu falei ao longo do espaço. Um grande abraço, fraterno e solidário no coração de todos que ficaram aqui e até a vitória. Tamo junto. Douglas, muito, mas muito obrigado mesmo, de coração. Viu? Foi uma aula, assim, que eu tô de queixo caído, e até alguns temas, na hora que eu perguntei sobre as mulheres negras, né, e liderança, isso me arrepiou, porque realmente é um assunto muito importante. Você trouxe com uma leveza, você trouxe com muito conhecimento, viu? Fala mesmo com, sabe, com propriedade do assunto. Eu acho que dose de paixão, assim, nas palavras, sabe? Eu poderia ter falado, mas é que às vezes a gente vai, porque querendo ou não, nenhuma causa é propriamente uma causa, sabe, que passa só pelas ideias, sabe? É um conjunto de ideias, de teorias que a gente defende. Já tem muito coração nisso também, porque isso mexe com a identidade das pessoas. Isso mexe com a maneira como as pessoas se veem no mundo, né? Os movimentos negros têm isso muito claro. A gente afirma identidade muitas vezes para poder sobreviver, muitas vezes para se proteger, né? Então, essa ideia de construção da identidade é uma tecnologia social para a gente se proteger diante de ataques, né? Diante desse momento tenta inferiorizar, colocar em uma posição subalterna. E essa questão da identidade mexe com o coração da gente. Então, é de ser completamente intelectual e frio em tratar desses assuntos. Mas é isso. Douglas, vai cair. Seguindo a canção. Até a vitória, então.
Vitória, tamo junto, valeu, muito obrigado pela oportunidade. Beijo carinhoso, viu? E obrigado por tudo, por essa aula cheia de conhecimento e de bastante amor aí em todo o tema, com todas as suas palavras aí, que eu senti realmente que você mandou muito bem. Obrigada, viu? Valeu. Eu que agradeço. Grande beijo. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.